da cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quantas vezes nós ouvimos de uma forma simples e espontânea a frase "a família é tudo". E não é apenas um modo de falar, exprime uma verdade profunda que todos nós sentimos no nosso coração. É na família que nós recebemos a vida, é na família que aprendemos a amar, que experimentamos tantas vezes o perdão, que crescemos como pessoas. É o espaço onde nós somos formados desde pequenos, onde Deus vai plantando grandes ideais nos nossos corações. E a fé nos revela ainda algo maior, que a família não é invenção humana, mas um dom de Deus. Foi Deus quem desde o princípio uniu homem e mulher, criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus, mas o casal é a imagem de Deus de uma maneira muito especial, porque gera a vida como Deus gera a vida, e nesse sentido também é a imagem de Deus. Depois também devemos pensar que o próprio Filho de Deus quis nascer numa família. Jesus cresceu em Nazaré, cercado pelo amor de Maria, pela dedicação de São José. E ali no lar de Nazaré, a santidade se fez vida, uma vida simples, de oração, uma vida de trabalho, uma vida de amor. E quando contemplamos o presépio, quando olhamos para Nazaré, entendemos isso, que Deus quis precisar de uma família. Se Deus quis ter família, não podemos considerar algo secundário ter uma família. Cada lar, cada família é um dom precioso, um presente precioso de Deus, que Deus coloca nas nossas mãos, com as suas alegrias, com as suas dificuldades também, mas um dom, o amor de Deus. E se a família é dom, por outro lado, é missão. Não basta receber esse dom com alegria, como normalmente recebemos, é preciso assumi-la com responsabilidade diante de Deus. Cada esposo, cada esposa, cada pai, cada mãe recebe uma tarefa sagrada que Deus lhe confia. Fazer do lar um lugar de encontro com Deus. O Concílio Vaticano II chega a denominar a família igreja doméstica. Quer dizer, a casa do cristão é uma pequena igreja, um templo onde habita Deus. Não se trata apenas de conviver, coabitar, debaixo de um mesmo teto, mas transformar o lar em um lugar repleto de amor, onde Deus está presente, porque o amor está presente. E em cada gesto, desde preparar uma refeição, escutar com paciência o cônjuge, educar os filhos com carinho, torna-se uma oferta agradável a Deus. Um escritor espiritual dizia: o lar é um altar onde se oferece diariamente o sacrifício do amor. E a verdade, claro que esse amor não é só sentir, é doar-se, muitas vezes no silêncio, muitas vezes ocultamente, sem esperar aplausos.
A vida familiar é uma vida de generosidade, onde a santidade se constrói, não em feitos extraordinários, mas na perseverança fiel do amor diário. E ser esposa, ser mãe, mais do que um papel social, é uma vocação divina. Assim como eu tenho a vocação de padre, vocês também têm a vocação de esposa, de mãe. Deus chama a cada uma das senhoras a serem sinal do seu amor dentro da família. Aliás, o amor que mais parece com o amor de Deus é o amor paternal e maternal, o amor de entrega, de doação. E além disso, Jesus eleva o matrimônio, o casamento, a um sacramento. Deus está presente na união, né, do matrimônio. Deus abençoa, né, e também representa algo grande, a doação de Cristo pela sua igreja, né, como São Paulo vai dizer. Então a família não é apenas uma dádiva para desfrutar, mas também é uma missão a cumprir. E a pergunta que cada uma pode fazer hoje é: como eu estou vivendo essa minha missão? O meu lar é uma pequena casa de Nazaré. São José Maria gostava de dizer que do lar de Nazaré, da Sagrada Família, nós fazemos parte. Nossa casa é como se fosse um cantinho do lar de Nazaré. Então, ao mesmo tempo que reconhecemos a grandiosidade da família como dom e missão, não podemos fechar os olhos para uma realidade preocupante. A fragilidade da família, quanto mais hoje em dia. Quantos lares que começam cheios de esperança, desmoronam diante das dificuldades, e casamentos terminam com poucos meses, até poucos anos. Quantos casamentos se desfazem como se folhas secas que caem de uma árvore. E vivemos numa cultura que trata o casamento não como uma aliança divina, definitiva, fiel, como se diz na fórmula do casamento, até que a morte os separe, mas como um contrato frágil, que pode ser rompido quando surgem as primeiras dificuldades, os primeiros problemas. Quantas vezes ouvimos essa expressão, infelizmente, já ouvimos muito, né? Enquanto houver amor, entendendo por amor apenas um sentimento passageiro, um entusiasmo inicial, uma paixão que se desgasta com o tempo. E quando esse sentimento desaparece, as pessoas concluem: então acabou, né? Acabou o casamento, acabou. Então essa visão banalizada do matrimônio acaba reduzindo o casamento a um arranjo temporário de interesses e emoções. E a consequência de tudo isso é o sofrimento das pessoas, né, que se machucam, e sobretudo dos filhos, que muitas vezes crescem inseguros, sem referências sólidas de um amor fiel. Eu fui capelão no colégio, a gente via quando os pais se separavam o que acontecia com as crianças, né? Além de normalmente piorarem no ensino, né? No aprendizado, né? Mas muito mais que isso, né? Elas ficam inseguras. Agora não podemos pensar, não, então os problemas na sociedade são terríveis. Sim, mas também temos que pensar na nossa realidade. Porque pode haver uma fragilidade dentro do nosso lar, por pequenas omissões diárias, né? Quando o diálogo some,
quando a oração é esquecida, quando o trabalho ocupa todo o espaço e não sobra tempo para estar juntos. O lar vai se enfraquecendo pouco a pouco. Não é só uma questão de grandes crises teóricas, nós vamos falar da crise um pouco mais, ou de crises ideológicas, porque também há uma ideologia por trás. O perigo maior não está aí, está no descuido, na indiferença, no costume de não cultivar a relação. São José Maria dizia que o segredo do casamento era conquistar a outra pessoa, o cônjuge, a cada dia. Essa preocupação de cultivar, de conquistar, com gesto de amor, não buscar a si mesmo, não buscar a sua retribuição. E reconhecer essa fragilidade não é motivo de desânimo, mas de realismo cristão. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, essa é a verdade, o casamento não se sustenta. É necessário confiar na graça de Deus, que transforma as fragilidades em força, as feridas podem ser curadas. Então, o que devemos dizer e anunciar a todas as pessoas casadas é: confie na graça do casamento. Eu sou padre e confio na graça da ordenação, né, que eu recebi no sacramento. Eu tenho graça de Deus para ser padre. E verdade, dificuldades, toda a vida tem dificuldades, né? Não é que ser padre também é fácil. Mas é uma vida alegre. Estou feliz. Mas vocês têm que estar felizes também, né? Porque não é fácil, mas é uma vida alegre, é uma vida com Deus, é algo maravilhoso, né, o casamento. E a família é tão importante no plano de Deus, e portanto não é de estranhar que também seja algo privilegiado no ataque do inimigo. Eu não gosto de ficar falando muito do demônio, não, né? Mas se algo ele gosta de atacar é a família. Uma vez conversando com um amigo, até um compadre meu, né? Eu batizei o filhinho dele que estava na UTI neonatal, então eu fui lá batizar porque eu não sabia se ia resistir ou não. Então eu virei padrinho, né? Porque só estava eu lá para fazer o batismo. Então somos compadres. Mas esse é um psicólogo católico, um bom psicólogo lá em Curitiba, e ele, né, dizia: padre, como o demônio ataca as famílias. E ele tirava uma conclusão clara, né? Porque é a principal missão da vida de qualquer pessoa. Então, ele quer destruir a principal missão. O padre Francisco Fausto, né, que eu gosto de citar porque é um excelente pregador, já falecido, né? Ele falava de uma guerra mundial contra a família. E eu não acho exagerada essa metáfora que ele utiliza. Basta a gente olhar ao redor. Essa guerra não usa bombas, nem tanques, mas armas muito mais sutis. A mídia, a internet, muitas escolas, né? A universidade, então, nem se fala. Até algumas comunidades religiosas que deixam entrar ideologia nessas comunidades, né? E o objetivo qual que é dessa guerra? Né? Desfigurar a família, relativizar a sua identidade, apagar a sua beleza. Hoje se impõe a ideia de que qualquer coisa é família. Quando eu estudei sociologia na faculdade de teologia, eu tinha uma matéria, né? De repente o professor começou a falar de família mononuclear. Eu falei: o que é isso? Família com uma pessoa. Eu falei: isso não é família. Uma pessoa não é família, é um indivíduo. Né? A pessoa não se casa consigo mesmo. Né? Embora tem louco hoje em dia querendo já casar consigo. Né? É uma coisa absurda. Né? Então, escurece a verdade revelada desde a criação. Homem e mulher, Deus os criou e os abençoou.
com a missão de se tornar uma só carne e gerar a vida. E a cultura atual ridiculariza tudo isso, né? Um sacramento grande, uma vocação, tudo isso é ridicularizado. E se passou a rotular a família como família tradicional, apresentado como algo ultrapassado, como se fosse uma peça de museu, né? A família tradicional. Temos que rejeitar essa expressão família tradicional e nunca utilizar, porque só existe família, sem nenhum adjetivo a mais. Né? O resto, né, é outra espécie de sociedade. Sociedade é uma união de pessoas, né, que pode até ter alguns direitos, né, que as regulem, como qualquer sociedade civil, mas não é família. E veja, que hoje em dia a família é tratada como um contrato condicional, né, enquanto durar o amor. E quando não funciona, estou usando de propósito a palavra funciona, porque, né, parece um carro, né? A gente troca, né? E se troca de parceiro, como se troca de carro, né? E a mentalidade esvazia o matrimônio da sua grandiosidade e transforma o amor matrimonial em um simples consumo, um bem de consumo, como um carro. Eu vou trocar o carro, eu vou trocar de marido, né? Como assim? E aqui está o perigo ainda maior, né? A passividade dos cristãos. A gente assiste tudo isso que está acontecendo, às vezes de uma forma muito passiva, né? Esperando para ver no que vai dar. E o que vai dar não vai ser nada bom, né? Então, o que estão construindo, ou melhor, o que estão destruindo é a família. Se fala da desconstrução da família, né, como objetivo, e vai avançando isso sem resistência. Então não podemos ser ingênuos. Há uma luta cultural, espiritual em curso, que pode estar sendo travada também dentro das nossas casas, nas escolhas que fazemos, no modo com o qual educamos os filhos, né? Naquilo que aceitamos assistir na televisão, coisas que começamos, frases feitas que começamos a repetir, e condutas erradas que começamos a aplaudir, né? Então o silêncio e a omissão são cumplicidade. Mas não quero aqui desanimar ninguém, porque Cristo está do nosso lado, Deus está conosco, a família é obra de Deus, a família é opus Dei, né? No sentido que Deus não abandona aquilo que Ele criou. Então, é preciso que cada um de nós se levante, diga com uma frase da Escritura que eu acho belíssima: a minha casa servirá ao Senhor. A minha casa não, aqui a gente vai servir o Senhor, né? E diante de tantos ataques, de tanta fragilidade, qual deve ser a nossa resposta? Vamos ser otimistas, né? O que o Senhor espera de nós, cristãos? Então, não é cair no lamento, reclamar, criticar, apontar culpados. Não é uma revolta amarga, né, que não edifica nada. Nenhuma dessas atitudes constrói a família. Então, a verdadeira postura cristã é agir com responsabilidade e esperança. O cristão não pode ficar paralisado, né? É chamado a ser sal, fermento, luz. Sal que corrompe, que preserva da corrupção. Fermento é que transforma a massa. Luz que ilumina. Então não é tempo de pessimismo, mas de confiança ativa. Temos que agir, né? São João Paulo II dizia: do futuro da família depende o futuro da humanidade. Também dizia: a família é a célula primeira e vital da sociedade. Se a família for santa, a sociedade terá saúde. Se a família se corromper, todo o corpo social adoece. Então precisamos redescobrir isso aí, que a família, o lar, é uma igreja doméstica, uma pequena Nazaré, onde Deus é encontrado no serviço humilde, no diálogo paciente,
na caridade silenciosa, no perdão diário. Quer dizer, é um santuário vivo onde Deus habita. Agora, outra coisa também que é bom a gente pensar, o título desse recolhimento, não sei se vocês se lembram, é edificar a família. Né? Porque a família é uma construção diária. Não pode dizer, eu já tenho uma família que está construída. Não, é no dia a dia. Então, cada gesto de amor, cada palavra de perdão, cada renúncia pequena é um tijolo colocado nessa construção, na edificação da família. Não podemos deixar o barco correr, né? Porque senão a corrente leva rio abaixo. Né? Se deixar o barco correr, a coisa não vai bem hoje em dia. Né? Então, é assumir o timão do barco, né? com fé. Valorizar também, participar, se possível, muitas vezes é possível, de iniciativas em favor da família. Graças a Deus, hoje há muitas associações que defendem a vida, que defendem o matrimônio, muitos movimentos da igreja que também o fazem. Aqui em Florianópolis, inclusive, há uma iniciativa do qual participam muitos fiéis do Opus Dei, chamado Fortalecimento Familiar, né? Então, que promove encontros de pais para fortalecer o amor matrimonial e a educação dos filhos, né? Então, aí vocês podem perguntar para as encarregadas aqui, né? No centro aqui, agora tem gente que é encarregada, que está assistindo essa meditação. Então, apoiar essas frentes também é parte da missão que recebemos. O Papa Francisco dizia, deixemos o mundo com famílias, que nos apareça família, é a nossa herança, deixar famílias bem formadas. E como construir, com que material se constrói uma família sólida e santa? Eu diria que a coluna de uma família bem estabelecida são as virtudes. Sem virtudes, o lar fica frágil. E pode cair no primeiro vento que bater contra essa casa. Vivemos numa época em que um filósofo chamado MacIntyre, ele chamou de Depois da Virtude. Tem um livro dele que tem esse título, né? O que ele quer dizer com isso? Que durante séculos a família cultivava virtudes, a sociedade cultivava virtudes. Agora a gente está numa época depois da virtude, né? Embora alguns tentem recuperar, né? Alguns autores estão tentando recuperar. Mas não se ensina a virtude em casa às vezes, falta isso. Então as pessoas se tornam sem sustentação. A sociedade se torna líquida, por assim dizer, sem consistência. Então é preciso ter, como o padre Francisco Fausto também fala, uma obsessão saudável pelas virtudes. Aliás, ele tem um livro muito bom chamado Conquista das Virtudes. E não se trata de neurose, mas de compreender que sem virtude não há solidez. Então a gente tem que crescer nessas virtudes. Podemos lembrar rapidamente, né, as 4 virtudes cardeais, que falamos alguns recolhimentos até delas, né? De 2 pelo menos, da prudência e da fortaleza. Tem a justiça, tem a temperança. Então, prudência ilumina as escolhas do dia a dia. É saber discernir o que convém para o bem do esposo, dos filhos e o que não convém. E quantos conflitos seriam evitados se houvesse mais prudência no falar, no agir? Se as pessoas pensassem mais antes de agir. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E dentro da família o que é devido? O amor, né? Respeitar o cônjuge, não perder a admiração, reconhecer a beleza da entrega de outra pessoa, né? Do trabalho do outro, não sobrecarregar injustamente quem está ao lado, né? Fortaleza,
sustenta nos momentos de crise, quando o amor parece pesar, a coragem de continuar amando, mesmo quando tudo convida a desistir, a temperança, dá equilíbrio, né? Impede que os desejos tomem conta da vida, os maus desejos. E no lar ajuda a controlar a língua, a raiva, o apetite de mandar, que a gente gosta de mandar. Todo mundo gosta de mandar, praticamente, né? O apego ao trabalho, ao lazer, à internet. Que estrago está fazendo a internet? A internet é um meio excelente, hein? A gente pode aprender muitas coisas boas na internet, né? Mas não essas frivolidades aí, né, dessas redes sociais, né? E que quanto mal faz, até mentalmente faz mal, e afasta as pessoas da família. Às vezes uma família está todo mundo olhando rede social e ninguém está conversando. As virtudes teologais, né? Fé. A família se sustenta sobre a rocha da palavra de Deus e dos sacramentos. Esperança, né? Que com a graça de Deus nós podemos começar e recomeçar. A caridade. A gente vai falar toda a segunda parte do recolhimento sobre a caridade, né? Que é o vínculo da perfeição e a forma de todas as virtudes. Não existe virtude sem amor. São Paulo também nos exorta: revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Então esse é o traje do cristão, né? Revesti-vos, né? De compaixão, bondade, humildade. E quando a casa se reveste dessas virtudes, o lar se transforma. Santa Maria usava uma expressão bonita: o lar cristão deveria ser um lar luminoso e alegre. Será que minha casa é luminosa e alegre? Né? O lar cristão deveria ser assim. E se há essas virtudes, né? Então, em vez de mágoa, há perdão, em vez de discussão, há diálogo, em vez de orgulho, há humildade, em vez de egoísmo, há doação. E entre todas as virtudes, a principal, já dizia, é o amor, né? Mas vamos falar um pouquinho, né, do amor, né? Eu estou falando amor, estou falando desses sentimentos passageiros, né, dessas paixões que brilham como fogos de artifício e logo se consomem. Então, esse amor de consumo, né, não se sustenta. Então, o verdadeiro alicerce da família é outro amor. É o que se chama amor ágape, amor de doação, de entrega, ou caritas, caridade. Que Jesus resumiu na seguinte frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é amor. É o amor divino, nem é o amor humano. E amar como Cristo significa entregar-se até o fim, negar-se a si mesmo, carregar a cruz cada dia. É viver não para ser servido, mas para servir. Esse é o amor de Cristo. São José Maria às vezes dizia: do direito de não ter direitos. Eu só tenho direito de não ter direitos. Quando no lado você começa a falar assim, os meus direitos, ixi, né, já complicou muito, né? Eu tenho os meus direitos. Lembra a frase de São José Maria? Eu só tenho um direito, de não ter direitos, né? Então, quem ama de verdade não contabiliza o que recebe, mas alegra em doar-se. E é no esquecimento de si mesmo que o amor se fortalece, dá fruto. Mas esse amor não nasce de nós, por isso que chama caritas, né? Nasce de Deus, né? Então, nasce do coração de Cristo, transpassado na cruz, né? Então, devemos viver unidos a Deus para ter esse amor no coração, através da oração, através dos sacramentos. Aí sim encontramos força para amar, mesmo quando não há retorno, para servir, mesmo quando é cansativo, para permanecer fiel, mesmo quando tudo convida a desistir.
Então é preciso esse amor. Assim a família permanece, porque o amor permanece. Essa é a rocha sobre a qual devemos edificar a nossa casa, o amor, esse verdadeiro amor. Na segunda parte do recolhimento nós vamos aprofundar, utilizando aquela famosa Epístola de São Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, né, que é muito usada nos casamentos até. E terminamos essa primeira meditação pedindo por intercessão da Virgem Maria, Mãe do Amor Formoso, que Deus derrame esse amor sobre cada família, sobre as nossas famílias, né? Para que possamos ser no mundo testemunhas vivas de que o amor cristão é capaz de sustentar a vida, é capaz de sustentar a família, vencer as crises e transformar o nosso lar em um lar luminoso e alegre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.